Olá pessoal, seja bem-vindo nesse terceiro vídeo e último para a gente expor um pouquinho, começar a conversar sobre os 5 ministérios e como eles são na prática, na igreja, no dia a dia, e como você pode se identificar talvez ali por algum, por outro, que faça mais sentido. Cara, eu me identifiquei mais com isso, eu acho que, eu tô curtindo mais essa parada aqui do evangelista e tudo isso. Desde já eu quero te pedir, comente aqui embaixo se está abençoando a sua vida, se está fazendo sentido, se você está conseguindo entender alguma coisa. Curta aqui também, envie para mais pessoas para esse vídeo, ajudar a outras pessoas. O desejo do meu coração é fazer um conteúdo que fale do sobrenatural de Deus e de uma vida prática no Evangelho. A gente pode experimentar coisas grandes. Jesus morreu na cruz, nos deu o Espírito Santo para a gente experimentar coisas sobrenaturais e sempre estar em desenvolvimento. O Evangelho é uma coisa linda, uma coisa incrível. A religião é muito chata, mas o Evangelho é maravilhoso. O que Deus tem para nós é grande. Hoje, nesse segundo ato, aplicando cada área, a gente vai falar sobre os pastores e os mestres, ou os doutores, como eles são numa forma prática, nessa engrenagem que é para edificação do corpo de Cristo. Assim como numa engrenagem, todos esses 5 ministérios precisam de estar em contato, para cada um ajudando e servindo o outro e edificando. O apóstolo, profeta, evangelista precisam de andar ligados, conectados, juntos com os pastores e os doutores. Vamos usar de exemplo um evangelista que ande separado de bons pastores e bons mestres. Ele vai ser um cara que não vai cuidar de ninguém, ele não vai saber o que ele está falando, ele vai falar um monte de besteira, um monte de coisa maluca, e é isso, e vai levar pessoas à perdição. Tinha um coração ansioso por pregar a Cristo, tinha um coração desejoso por mais pessoas estarem caminhando com Cristo, mas porque lhe faltava o carinho com as ovelhas e uma sábia palavra, ele se perdeu. Então a gente conhece muitos evangelistas por aí que acabaram se perdendo no caminho. Em algum momento eles tiveram uma ideia, anularam o pastor, anularam os doutores, os mestres, e começaram a falar das suas ideias mirabolantes e que infelizmente levaram mais pessoas à perdição. Foi confusão. O profeta que não anda muito com um bom pastor e um bom mestre vai ser uma pessoa que não vai ter muita responsabilidade com o que se profetiza. Ele não vai ter responsabilidade com exortação, consolação e edificação. Ele vai falar o que vem na mente dele, o que Deus está revelando do futuro, mas sem carinho do pastor, sem o amor do pastor, sem o conhecimento do que o doutor pode trazer, sem uma revelação clara que um estudo pode trazer a algo que é sobrenatural. Por isso é importante andarmos juntos. Pastores e doutores são os ministérios que que alcançam, que cuidam das pessoas. Principalmente o pastor. O pastor ele sempre vai estar em contato com o apóstolo, com o profeta, com o evangelista e também com o novo, a ovelha que está começando agora. Pastor tem que ser essa pessoa que tenha cheiro de ovelha. A gente usa essa analogia. Quem é pastor? Pastor é quem tem ovelha. É quem tem cheiro, é quem tem assim, ó. Você vai no cara, o cara tá cheirando a cigarro porque ele abraçou um fumante na rua. É um cara que não tem medo de, cara, abraçar, olhar para um perdido, olhar para alguém que tá... Cara, vamos lá, tem solução. Pastor é uma pessoa calma, é uma pessoa que ela tem que ser... Às vezes ele não é calmo na sua essência, mas ele tem paciência desenvolvida, porque para lidar com pessoas é um desafio enorme, não é fácil. Pastor é uma pessoa que ele vai olhar para a ovelha vai errar um monte de vezes. O profeta já vai ter largado mão, o evangelista vai falar, esse daí já não tem resultado. O apóstolo não vai nem olhar mais para a pessoa, mas o pastor vai lá e fala assim, tem solução, esse cara precisa de ser amado, ele precisa ser discipulado. O pastor sempre vai ser uma pessoa assim. E falta bons pastores hoje em dia. Hoje em dia nós temos a gente acaba confundindo. Como eu falei no vídeo anterior, a gente pega o evangelista porque ele tem um vislumbre, bota o nome de pastor e bota uma igreja para ele tocar. Vai dar errado, gente. O cara é evangelista, tem que entender. O cara é evangelista, o cara não é pastor.
O mestre e o doutor, em contrapartida, é uma pessoa que ela sabe o quão valioso é uma palavra. Eles vão falar calmo, eles vão esperar, não vão ser afobados. Às vezes, muito provável que o apóstolo, profeta, evangelista sejam: não, mas Deus já me falou isso, nós vamos fazer desse jeito e vai para cima. O apóstolo tem estratégias, vamos fazer estratégias, vamos falar com fulano, vamos juntar o evangelista, mas o profético, a gente faz uma conferência evangelística profética para trazer almas, pega o pastor e coloca para cuidar das almas, o doutor aqui vai fazer, vamos para cima. Já o doutor, ele vai... Eu estava pensando sobre o amor. O amor de Deus é aconchegante, ele é indescritivelmente apaixonante. Os mestres, eles têm uma calma, porque eles precisam de definir, eles precisam de pensar, procurar. Mestres são cuidadosos no falar. Mestres vão ouvir a palavra do pastor e vai falar: pastor, quanto amor. Você sabia que essa palavra no original é assim, assim, assado? Olha, você já parou para pensar que o significado... Então o mestre, ele vai servir a igreja com mais conhecimento. É como se fosse... Existem cozinheiros e existem chefes de cozinha. Então o mestre não é um cozinheiro. Ele faz a mesma comida que o cozinheiro faz, mas ele é um chefe de cozinha. Ele não vai fazer um arroz igual eu faço o arroz. Ele vai fazer um arroz com não sei o que das quantas, com tempero de não sei da onde. Pode demorar um pouquinho? Vai demorar um pouquinho mais. Pode ser um pouco mais caro? Vai ser um pouco mais caro. Mas é uma gourmetizada que todo mundo gosta. É essencial, todos nós precisamos. Eu separei alguns versículos aqui também, muito interessantes, sobre mestres e sobre pastores. Eu quero começar sobre os mestres. Eu quero falar sobre os mestres, porque o do pastor é um pouquinho pesado. A minha intenção no final desse vídeo é você olhar para o seu pastor e falar assim: pastorzão pesado. Não é fácil, meus amigos. Alguns versículos que falam da importância e do trabalho dos mestres. Vamos falar sobre Tiago 3:1. Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então Tiago, ele já dá uma avisada para os mestres. Vou ser claro, não vou mentir para vocês não. Pensem, não fica querendo ser muito mestre, não. Não fica querendo ensinar muito, não, porque é o seguinte: os mestres vão receber um juízo mais duro. É mais puxado. Hoje é difícil de interpretar esse versículo de uma forma prática, porque hoje, nessa geração atual, nós vemos muitas pessoas ensinando muitas coisas. Pastores vendendo mentoria, adolescentes, influencers querendo falar sobre assuntos que não lhes concernem. Então hoje nós temos muita gente, a internet ela favoreceu que a opinião dos idiotas chegue mais longe, é verdade? Mas o que a gente precisa de ter é o temor. Cara, eu devo falar sobre isso? Uma coisa, um dia eu estava ouvindo uma pregação do Israel Subirá, que é filho do Luciano Subirá. Luciano Subirá, para toda uma igreja brasileira, é uma referência de um cara centrado, paciente e mestre. O Israel falou que um dia o pai dele virou para ele e falou assim: meu filho, existem assuntos que você pode ter opinião, mas não necessariamente você deva expressar a sua opinião, porque você ainda não tem tempo suficiente de vida e de experiência para opinar. Então, tudo bem você ter opinião, você só não pode falar sobre ela. Eu te aconselho que você não entre nessas polêmicas, que são polêmicas para outra, é um outro tipo de gente. E essa é uma coisa muito sábia, porque a gente precisa de ter zelo onde a gente está entrando. Então, quer ser um mestre, quer ensinar, quer discutir temas complicados, ok, se prepare, seja bem pastoreado e saiba que para você o juízo vai ser muito mais duro do que para qualquer outro. É uma coisa muito simples, já está aqui. Apocalipse 22, de 18 a 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém
tirar quaisquer palavras desse livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Não fala exatamente de mestres e doutores, mas fala de quão importante é entender, ler, interpretar as escrituras tal qual elas estão ali, sem trocar, sem mudar, sem tirar e nem pôr. É o que está na Bíblia, é isso. Versículos sobre pastores. Separei 3 versículos que exemplificam e para você olhar para o seu pastor e para você olhar para algum pastor e falar assim, cara, tamo junto. João 10:11. Eu sou um bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Não são todos os ministérios que imputem essa responsabilidade de dar a sua vida. O pastor é o único ministério que ele vai ali para dar a sua vida. O apóstolo não vai fazer isso, o profeta, o evangelista, o mestre não vão fazer isso. Mas é uma incumbência de um bom pastor. Um bom pastor, o que ele faz? Ele dá a sua vida pela ovelha. Por isso é importante você valorizar, você honrar e você ter um bom pastor. Talvez você não tenha, então busque um bom pastor. E quem é um bom pastor? Alguém que dê a vida pelas ovelhas. 1 Pedro 5, de 2 a 3. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Um bom pastor é aquele que se apresenta voluntariamente. Ele vai voluntário. Cara, é um voluntário. Para quê? Para servir. Então, quanto maior é o pastor, mais ele está servindo. Quanto maior a igreja, mais servir é que ele tem que servir. Ah, mas é que é muito... Então a gente tende a querer condenar, a gente tende a querer a julgar o pastor, a gente tende culturalmente a querer cobrar coisas de uns ou outros. Mas saiba que é o seguinte, pastor é aquele que está para servir voluntariamente, dar a vida dele pelas ovelhas. Hebreus 13:17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Os únicos que vão prestar contas, não só sobre o que estavam fazendo voluntariamente, mas vão prestar contas sobre as almas de cada pessoa. São os pastores. Eles velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Cada pastor vai dar conta das almas daquele que pastoreiam. Nem todo mundo que está na igreja deixa ser pastoreado por aquele pastor. Isso é um fato. Existem membros dentro das igrejas que não se deixam ser pastoreados. É uma escolha daquele membro. Mas existem membros que deixam ser pastoreados por aquele pastor. E esse pastor vai prestar conta não só da sua atividade que ele exerce voluntária, do seu chamado que ele recebeu de Deus, mas eles vão dar conta de cada alma que eles pastoreiam de fato. Bom, nesse final de vídeo, nessa nossa conversa, nesse bate-papo, eu quero saber da sua opinião, se isso te ajudou, se isso te serviu, te inspirou. Escreva aqui nos comentários, deixa uma mensagem para a gente ler depois e a gente também ir compartilhando mais sobre isso. Se você ficou com alguma dúvida, quer saber de algum outro ponto, ou se tem alguma coisa que eu não falei e você acha que seria útil também, escreva aqui no comentário, que quando a gente estiver nessa construção do canal, a gente vai crescendo, vai evoluindo, vai aumentando cada vez mais e mais. Deus abençoe e até a próxima.